Ok, vamos a isto. Vamos, neste momento, ahm, iniciar um novo capítulo. Vamos falar da embalagem e rotulagem internacional, ok? No mercado internacional. Então, para este tema em particular, nós temos três principais momentos. Num primeiro, vamos falar das diretrizes para a embalagem, não é? Nos produtos alimentícios. Vamos falar de requisitos legais para a rotulagem internacional. E depois vamos falar de branding e design para o mercado de exportação. E deve estar-se a perguntar por que branding. Sim, justamente porque branding tem tudo a ver com embalagem. Branding, nós fazemos o branding nas nossas embalagens, né? Bom, boa parte das vezes é a embalagem que leva o nosso branding. Ora, por que é importante abordar este assunto das embalagens, de rotulagem, embalagens em particular? Quando falamos de temas ligados à exportação, na verdade é porque há uma preocupação muito grande já há décadas. Eu acho que vocês têm estado a ouvir sobre isso, sobre a questão da degradação do ambiente. E a embalagem tem sido uma das maiores responsáveis pela degradação do ambiente. Nós estamos num mundo altamente consumista. Nós consumimos bastante. E consumimos muitas vezes os nossos produtos que vêm para o nosso consumo, muitas vezes chegam-nos por via das embalagens. As embalagens são, na verdade, o maior veículo para transporte de produto até chegar aos nossos pratos. Por isso é que há uma preocupação muito grande com a embalagem quando se fala da questão da exportação. Sempre que falamos da, em- da embalagem, dentro das diretrizes, está-se, na verdade, a referir a todo utensílio que tem uma utilidade para conter, para proteger e transportar produtos. Essas são, na verdade, as três principais funções da embalagem: conter, proteger e transportar produtos. Mas para que ela desempenhe em pleno estas funcionalidades, ela precisa ser apropriada. A embalagem tem que ser apropriada. A embalagem tem que reduzir ou isentar por completo os riscos potenciais para a saúde do consumidor e, sobretudo, para a saúde do ambiente. E devem estar-se a perguntar também o que é que significa a embalagem apropriada. Reparem aqui nesta tabela. Infelizmente está em inglês, foi assim que as fontes nos deram a informação. Esta tabela é um pouco para a gente abordar esse assunto da adequação da embalagem. Por que falamos de adequação da embalagem? Por que a embalagem tem que ser adequada? Ora, no mercado internacional, e voltamos um bocadinho na questão das exigências, reparem para os códigos que está aqui. Paper and fiberboard miscellaneous metal. 80, e devíamos ter trazido mais uma tabela aqui. Paper and fiberboard plastic. Paper and fiber aluminium. Estão a ver? Tudo é papel aqui. É papel. Tudo isto aqui. Estas três primeiras categorias são papéis. Mas são papéis associados a outras substâncias. Fibra, plástico, alumínio, ok? Então, essas embalagens, embora sejam de papel, estão associadas a outros produtos. Só o fato dela estar associada a outro produto faz dela uma embalagem diferente. Ou melhor, faz dela uma embalagem apropriada ou não apropriada, dependendo do produto que se pretende lá colocar. É por isso que tem aqui a sua enumeração. E podemos ir para o plástico. Idem, tem plástico, alumínio. Plástico, alumínio.
plástico e outras substâncias metálicas. Então, só o fato de o plástico se associar na sua composição a outros elementos faz dele uma embalagem apropriada ou não apropriada para uma manga, apropriada ou não apropriada para uma banana, apropriada ou não apropriada para um abacate. Você percebe? Vidro tem vidro plástico, vidro alumínio, vidro e outras substâncias metálicas na sua composição. Então, só o fato do vidro associar-se a outras substâncias faz com que ela seja adequada ou não adequada para determinados produtos. Por isso é que tem a sua codificação. Embora seja plástico, a sua associação com outra substância tem uma numeração específica. Embora seja papel, a sua associação com outras substâncias faz dela uma embalagem diferente, por isso que tem uma numeração também diferente. Então, tem uma codificação para cada tipo de material de embalagem em função da sua própria composição. É por isso que falamos em ser ou não ser apropriada. Então, a embalagem precisa ser apropriada não só para o produto, mas ela também precisa ser apropriada para o ambiente. Depois de descartado, tem que ser apropriada para o próprio ambiente. A embalagem tem que garantir a sustentabilidade do processo produtivo, tem que também garantir a sustentabilidade para o próprio ambiente. E a tendência destes últimos anos, destas últimas décadas, é que os materiais têm que permitir que sejam reutilizados, têm que proteger o meio ambiente e tem que, sobretudo, cuidar desse processo do contacto entre o próprio material que foi usado para a produção da embalagem e o próprio alimento. Portanto, este contacto entre a embalagem e o alimento tem que ser devidamente cuidado, por forma a que a embalagem, as substâncias, as propriedades que compõem a embalagem não passem da embalagem para o alimento. Portanto, é esta preocupação global que existe nesta matéria de embalagem. Estamos juntos? Então, há todo um conjunto de informações importantes para analisar a adequação ou não da embalagem, para dizermos se a embalagem é de facto apropriada ou não. Porque a embalagem, ela tem que permitir proteger o alimento de, por exemplo, micro-organismos microbiológicos, ok? Estamos a falar de bactérias, leveduras, bolores, microflora, ok? Microfloras, diria. Mas tem a parte química, tem a parte dos solventes, tem aditivos, tem a parte física, tem partículas, explosões, etc. Então a embalagem tem que permitir que o produto seja totalmente protegido destas todas substâncias. Ou seja, ela tem que ser impermeável à entrada de contaminantes sólidos, líquidos e gasosos. E quando falamos de microbiologia, o produto tem que saber se o produto é sensível à migração de substância da embalagem, percebe, né? Ou seja, uma embalagem usada, mais uma vez, para uma banana pode não ser adequada para um abacate, porque se na banana, se na banana as propriedades da embalagem não passam para a banana, provavelmente a mesma embalagem na abacate ela pode passar, pode migrar substâncias. Percebem por que tem que ser apropriada, né? Quer dizer, uma embalagem que foi usada para embalar uma banana, tudo bem. Pode não ser adequada para embalar um abacate porque a sua composição, as propriedades químicas e físicas que compuseram a embalagem podem migrar, mas podem não emigrar para outro produto. Ok? É por isso que se deve ter em conta estes aspectos todos na escolha
do material que vai servir de base para o fabrico da embalagem para o nosso produto. Ora, é também importante conhecer os diferentes tipos de embalagem que existem. Nós temos uma embalagem primária, e que aqui trazemos de exemplo. A primária é sempre aquela onde nós fazemos o produto conter diretamente, né? A embalagem primária é aquela que entra em contato direto com o nosso produto. E aqui estamos com um vinho. Então, o vinho entrou diretamente para a garrafa, né? Então, a garrafa e o vinho têm um contato direto. Mas depois temos uma embalagem secundária. Secundária é aquela que na qual alojamos o produto depois de ter sido colocado na embalagem primária. Então, o vinho está aqui, mas depois tem um pequeno caixote cilindro aqui e ele entra para aqui. Então, este caixote chama-se embalagem secundária. Enquanto que aqui podíamos estar já em presença de embalagem terciária. Ok? A terceira embalagem na qual entra o produto. Vamos juntos? Vamos entrar um bocadinho para a rotulagem. Na verdade, a rotulagem e a embalagem, elas sempre estão muito, muito bem associadas. Sempre estão associadas. Requisitos legais para rotulagem internacional. Então, depois de escolhermos a nossa embalagem, verificarmos se ela é adequada ou não, depois entramos para a componente da rotulagem. O que é que as leis, as regulamentações internacionais exigem em termos de rotulagem? Então, é importante dizer que o rótulo é toda e qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita na sua embalagem. Ok? Então, vamos ver internacionalmente quais são as coisas que são exigidas, que devem conter numa embalagem. Tem que ter o nome do alimento, tem que ter a lista dos ingredientes, tem que ter informações sobre os alergénios. Eu acho que vocês já verificaram produtos nas prateleiras, bem escrito, produto, se tiver alguma alergia, por aí, o produto que causa alergia, é uma linguagem parecida, ok? Então tem que referir perfeitamente, realçar isso, que tem algumas substâncias que causam alergia, porque é alimento. 4. Na ausência de uma lista dos ingredientes, a indicação dos alergênios deve incluir o termo contém, ok? O termo contém na embalagem. Contém, depois vai dizer qual é o alergênio que está contido no produto. 5. Declaração das quantidades dos ingredientes. Estamos acostumados, né? Não vem chocolates, leite, etc. Está ali escrito. Sal, 20%, açúcar 70%. Tudo vem lá escrito, é o que está a dizer. Declaração das quantidades dos ingredientes. Marcação da data. Estamos a falar da data de validade. Quando é que foi produzido e quando é que ele vai expirar o prazo. País de origem. Ok? Se necessário, por uma questão de clareza para o consumidor, pode colocar assim, exemplo, produtos que ostentam na sua embalagem bandeiras ou locais famosos de um país. Okay. Mas o que? É que a verdade é que tem que colocar local de origem. Nome e endereço do operador ou do importador, quantidade líquida, né? Quantidade líquida difere-se daquela quantidade quando é medida ou quando o produto é medido contando com a própria embalagem. Então, a parte líquida é só o produto, quanto é que pesa. Fora da embalagem, quantos gramas são, ou quantos litros são. Ok? Porque se mede com a embalagem coloca lá mais algum, né? Acaba não sendo precisamente com precisão aquilo que está contido na embalagem. Condições especiais de conservação, ok? Ou condições de utilização, também tem que estar na embalagem. Instruções de utilização, teor de álcool, no caso das bebidas tem que referir qual é o teor de álcool, mas só se o álcool estiver acima de 1,2%, né? Se dentro do produto o álcool estiver acima de 1,2%, deverá ser referido
na embalagem sobre o teor de álcool. E aqui lamento dizer para os que bebem aquela cerveja sem álcool, né? Que não é necessariamente sem álcool. A lei determina que só se refere à quantidade de álcool se ela estiver acima de 1,2% de álcool. Se estiver abaixo disso, não precisa dizer o teor de álcool. Logo, e depois já sabemos que a cerveja é zero álcool. Não é bem assim. Mas ok, vamos continuar. Informação nutricional. Vocês sabem bem quanto de gordura, quanto de açúcar, quanto de líquido, enfim, estas coisas todas. E mencionar a quantidade em percentagem dos ingredientes, já tínhamos falado a respeito. Portanto, estas são as informações que são exigidas para a embalagem, para rotulagem no mercado internacional, ok? Para exportar produtos para o mercado internacional. Mas temos algumas especificações requisitos, por exemplo, de rotulagem para produtos frescos, né? Vegetais frescos, por exemplo, frutas e vegetais frescos. Tem aqueles todos os requisitos que dissemos anteriormente, mas também tem uns em particular. Ok, não, na verdade não são todos. Se são frutas frescas, por exemplo, não vai mencionar ingredientes. Não há ingredientes, não há declaração de quantidade de ingredientes, não há fruta, né? Isso não pode ser colocado. Ok? Então, há alguns aspectos daqui, desses 14, que não vão fazer parte daqui. Mas boa parte deles são necessários. Então, para as frutas em particular, tem estas exigências: nome, variedade de produto, país de origem, categoria e calibre, número do lote para efeitos de rastreabilidade, ou GGN. GGN é a certificação Global Gap que nos referimos. Percebem que está tudo relacionado, né? Com o que estamos aqui a falar. Está-se a dizer agora que na embalagem colocar o número da certificação em Global Gap. Lá estávamos a tratar dela, agora estamos a dizer que ela deve constar da própria embalagem. Tratamento pós-colheita, por exemplo, se os agentes antimofo adicionados no tratamento pós-colheita de citrinos devem ser mencionados na embalagem. Se eles tiverem sido usados, devem ser mencionados. Certificação orgânica, se tiver, também coloca lá na sua embalagem. Ok? Requisitos de rotulagem para frutas e vegetais processados. Percebem que estamos a ser um bocadinho gradativo e estamos a especificar cada uma das categorias dos produtos, porque de facto muda. Ok, estamos aqui em particular talvez a tratar de frutas secas, por exemplo. Okay. Conteúdo líquido do produto, durabilidade mínima do produto, identificação do produtor ou número de lote, lista de ingredientes, declaração alergênica, declaração do valor nutricional, embalado em atmosfera protetora, se tiver sido feito em atmosfera protetora, para não contaminar o produto. Informações adicionais sobre a classe de qualidade, o calibre, a variedade ou o tipo comercial e o tratamento pós-colheita. Reparem que este 8 tem uma particularidade. Aqui é muito mais para frutas mesmo. No mercado internacional, as frutas são classificadas, ok? Elas são classificadas. Elas têm classe determinadas pelo tamanho, ok? Se você produz mangas, as mangas no tamanho, vamos lá, de 5 centímetros de diâmetro, devem estar juntas, todas elas, mangas de 5 centímetros de diâmetro, do lado. Mangas de 10 centímetros de diâmetro devem estar juntas, classificadas. Somente mangas de 10 centímetros de diâmetro. É isso que chamamos de classe de qualidade. É separar as mangas pelo tamanho. Cada tamanho no seu conjunto. Ok? A variedade, há várias, passa a redundância, há várias variedades de manga. Então é preciso indicar qual é a variedade para aquela manga. Ou o nome, tipo comercial que é usado
no mercado internacional. Então, é importante mencionar isso na embalagem, a classe, o calibre. E ainda, na questão da classe e calibre, é preciso também separar as mangas, estou a referir a manga agora, em função do seu estado, ok? Aquelas mangas que estão totalmente perfeitas no seu exterior devem estar juntas e classificadas como tal, a mangas perfeitas. Mas há aquelas que na sua, vamos lá, nas suas cascas, não é? Na casca que cobre a própria manga, já tem algumas, já foi amassada um bocadinho, ou tem alguns arranhões por aí. Os que tiverem um bocadinho de arranhões são organizadas também de forma conjunta. Essas pertencem a outro calibre, a outra qualidade. Aquelas que tiverem muitas pintinhas pretas, indicam que ela sofreu muito, também tem que estar. Então, há 3 ou 4 categorias só para mangas. Só para manga, 3 ou 4 categorias. E elas devem ser classificadas e separadas como tal. E indicar a classe. Tem a classe A, classe B, classe C, acho que vai ter a classe D, se a memória não me falha, para manga. E para outros produtos, idem. E é feito em função do tamanho e também é feito em função do seu aspecto visível. Como é que ela se apresenta de forma visível? E essa separação deve ser feita. Ok? Alguma questão colocada até aqui? A embalagem biodegradável, pois é muito cara, em algum momento, e acho que é I, né? E em algum momento encarece o nosso produto, pois temos de importar boas, boas embalagens. A Sônia Zacarias é que disse isso. De facto, Sônia, eu devo concordar contigo. De facto, as embalagens biodegradáveis são extremamente caras. Sobretudo para o contexto como o de Moçambique, em que a indústria de embalagem não está ainda suficientemente desenvolvida, ou se ela pode até estar desenvolvida, mas ela ainda é muito escassa em termos de fornecimento de embalagem, porque sofre concorrência das embalagens que vêm da China, da África do Sul, mas sobretudo da China, e os nossos empresários produtores de embalagem não conseguem concorrer de igual modo com esta avalanche de importação de embalagem de fora, e isso faz com que nós só importemos ahm, as embalagens desses países que têm grande escala de produção de embalagens. Mas é preciso dizer uma coisa. Quando realmente tiverem a oportunidade de conversar com o importador da União Europeia, dos Estados Unidos, de Japão e outros países, na verdade, os importadores é que são a melhor referência que temos para termos uma embalagem. Elas não é só para embalagem. Ter um contato com o importador vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de conhecer bem o mercado para o qual queremos colocar o nosso produto. Como eu disse ontem, os importadores organizam-se em associações, organizam-se em agremiações e internamente eles determinam como é que esse mercado funciona, como é que deve ser, como é que os produtos devem ser importados, em que quantidades, em que classes devem ser aceitos, que tipo de certificados devemos exigir a esses nossos vendedores nos países subdesenvolvidos, como é que eles devem apresentar os seus produtos, que tipo de embalagem devem usar, qual é a qualidade da embalagem. Às vezes até poderia indicar onde encontrar a embalagem de forma bastante acessível. Então, ter um primeiro contato com esses vendedores pode, de facto,
a ajudar bastante, não só na determinação do tipo de embalagem a ser usado, mas, sobretudo, na precificação do seu produto. Porque este contacto, ele vai dizer, vai te mostrar claramente, estou a comprar a embalagem na África do Sul, estou a comprar a embalagem na China, está-me a sair a tanto, e o meu custo de produção é tanto, e a minha margem de lucro é tanto, e quando junto estes todos os custos, o produto é tanto. E nessa conversação toda, ele vai com certeza lhe orientar. Nós estamos aqui a fazer este ciclo de webinar, mas no final do dia, o que conta na determinação da embalagem que vai usar para o mercado é o seu próprio importador que vai dizer. Ele é a melhor, ou eles são as melhores pessoas para nos informarem sobre o tipo de embalagem adequada a ser usada para cada produto que nós pretendemos exportar. Qual o plástico ideal para exportação? Qual o plástico ideal para exportação? Ah, não temos um plástico ideal para exportação. Se estiver lembrado, eu até prefiro mesmo voltar para esclarecer melhor essa questão. Quando apresentamos esta parte aqui, estávamos mesmo a tentar esclarecer isso. Não se pode dizer que existe um plástico adequado para isso. O plástico é adequado em função do produto. O produto, a natureza e as propriedades do produto é que determinam o tipo de plástico que deve ser usado. Mas como determinar a natureza? Não se determina na cabeça, estão nos regulamentos, estão nas diretrizes. As diretrizes dos países para os quais nós temos que colocar nossos produtos dizem claramente qual é o tipo de plástico que tem que ser usado para colocar pão. Qual é o tipo de plástico que tem que ser usado um, para colocar um produto fresco? Qual é vamos lá, a medida milimétrica que o plástico tem que ter para colocar um produto seco? Então, estão nas diretrizes. Nós aqui agora não estamos em condições de dizer qual é o ideal. O ideal não existe ideal, um único ideal para todos os produtos. Cada produto tem o seu plástico ideal. E como disse há bem pouco tempo, o seu comprador vai com certeza lhe ajudar muito na escolha da sua embalagem. Não é um trabalho árduo que terá que fazer de pesquisa, pensar muito. Não, não. Esse ciclo te informa sobre como os mercados funcionam, mas no final do dia, mas já vai esclarecida na negociação, né? Ou vai esclarecido na negociação com o seu potencial comprador. Portanto, a a diretriz determina o tipo de plástico, o comprador conhece o tipo de plástico que você tem que usar, ele vai lhe dizer qual é o plástico com o papel que você tem que usar. Estamos juntos? Então, toda essa categoria mostra plástico diferente, plástico com alumínio. Plástico com alumínio, a sua codificação é 90, é para um produto. Plástico misturado vamos lá, metais, vários tipos de metais, ele é 92, é para outro produto. Idem vidro, vidro misturado com alumínio é para um produto, mas vidro misturado com metais é para um outro produto. Isso aplica-se também ao papel. Enfim, cada produto vai ter o seu plástico, cada produto vai ter o seu papel. E essa informação não precisa bater a sua cabeça, como costumamos dizer em linguagem vulgar. Para a cabeça vai ter essa informação com o seu próprio comprador. Vamos lá. Já tem alguma lista de empresas nacionais que produzem embalagem? Bom, eu pessoalmente acho que tem um diretório, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Há um diretor que foi produzido pelo Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, ok? Sotomano. O IPEM
tem um diretor de embalagem. De lá constam todas as empresas que produzem embalagem a nível de todo o país. Não posso garantir que esteja atualizado neste momento, mas a IPM produziu um diretório com todas as empresas de embalagem que atuam cá em Moçambique. Portanto, pode consultar lá. E eu até acredito que se procurarmos neste momento por na internet, podemos encontrar diretora de embalagem. Estou até a fazer a procura agora rápida. Diretora de embalagem. A equipe teve eu não encontro neste momento, mas existe, é só consultar, vai com certeza encontrar. Ah, quanto à classe de mangas, a classe A, por exemplo, significa que elas são perfeitas. Já podemos dizer que são perfeitas, estão em extremo, estão em muito boas condições. Muito boas condições. Só para responder essa pergunta, permitam que partilhe convosco uma informação bastante rápida também. Estou só a verificar. Desculpa. Por exemplo, para variedade, nós temos variedade quente, variedade Pelmar, variedade Atkins. Portanto, temos por aí 4, 5 variedades de manga. Classe. Classe A, por exemplo, diz que são mangas de alta qualidade, sem defeitos graves, com cor e formato uniformes, é a classe dominante nos supermercados europeus, especialmente no norte da Europa, Alemanha, Holanda e Espanha. Ok? A outra classe, 2, por exemplo, são mangas com defeitos superficiais, leves na casca, mas que não afetam a polpa, vendidos a preços mais competitivos ou para processamento industrial. E aí vai, podemos encontrar vários. E estou agora a partilhar convosco uma informação que vem diretamente do governo da Holanda, ok? Que indica, deixa-me ver já, vou partilhar, vou parar de partilhar este coisa. Só para vocês perceberem melhor o que digo. Consegue ver o que estou a partilhar agora, hein? Então, as mangas vão nessa classificação. Este é um tipo de manga, mas este terceiro já é diferente. Tem, tem algumas partes magoadas. Estas têm poucas partes. Estas estão perfeitas. Então, é a isso que se refere às classes. Classe um, classe 2, ok? Vai classe 3. Enfim, é um pouco disso. Deu para perceber? Engie Power Sul Limitada. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Ok? Se não, vamos para
O próximo, obrigado. Branding e design para o mercado de exportação. Ora, eu gosto de dizer assim. Quando nós temos um produto a ser vendido no mercado nacional e pretendemos levá-lo para um mercado diferente diferente do nosso, é preciso que esse produto seja apresentado de forma a responder vamos lá, não só aos desejos e anseios dos consumidores, mas também a responder à cultura deles. Esta questão de pegar na nossa embalagem, língua e fazer a tradução de língua não é suficiente. Tradução da embalagem não é traduzir a língua de inglês para português, de português para inglês, português para francês. É sim isso, mas é muito mais do que tradução linguística. É tradução de cultura. Como vocês devem saber, a língua é uma cultura. A forma como nós dissemos ou dizemos as coisas na língua portuguesa e elas fazem sentido quando são ditas na língua portuguesa. Se forem ditas exatamente como ela foi dita na língua portuguesa, na língua inglesa e na língua francesa, o mais provável é que esta informação não chegue a este pessoal tal e qual chegou a quem fala língua portuguesa, que foram o que eram os destinatários iniciais. Então, não é tradução da língua, é traduzir também a cultura. E isso serve para a questão do branding também. O branding tem que também transmitir um bocadinho a cultura. Então, uma identidade de marca forte pode diferenciar os seus produtos da concorrência e criar uma conexão significativa com os consumidores. Mas isto aplica-se para os contextos em que nós queremos colocar os nossos produtos na nossa marca. Porque o outro jeito que muito recomendo que se venda é por via de bulk, né? Por via de bulk, grandes quantidades, não necessariamente produtos acabados. Aqui estamos a falar da situação em que o nosso comprador prefere comprar o nosso produto em embalagens para entregar em supermercados diretamente e não fazer aquele processo de reempacotamento. Ok? Então, os elementos importantes para uma marca forte são, por exemplo, um nome fácil de pronunciar. O nome do seu produto tem que ter essa facilidade no seu pronunciamento. Ok? Com conotações positivas para diferentes culturas. Ok? O seu logotipo e design visual tem que ser muito bem considerado. Tem que se adaptar a diferentes plataformas e materiais de marketing, por exemplo. Se está a colocar isso no WhatsApp, está a colocar no Facebook, no Instagram, se está a fazer a impressão de material, então o seu logotipo visual tem que ser suficientemente bom para se adaptar a esses diferentes hum, canais que vai usar para fazer a exibição ou a publicidade do seu produto. Mensagens e valores. Porque tem que comunicar valor. E aqui é importante que paremos um pouco e refletimos. E eu gosto de dizer que quando estamos a comunicar o nosso produto, é importante dizer o preço, sim? Vamos dizer qual é o preço do nosso produto, porque as pessoas precisam saber o preço dos nossos produtos. Mas, mais do que dizer o preço, porque na verdade o que vende não é o preço. Nós estamos muito acostumados a dizer qual é o preço. O que vende não é o preço. O que vende é o valor. E eu explico. É muito importante que os nossos produtos comuniquem o valor, comuniquem uma mensagem. Preço eu diria, né? É o que a pessoa vai tirar do seu bolso para pagar pelo seu produto. Mas o valor não tem preço. Percebem onde quero chegar? O valor não tem preço. O teu produto tem preço, sim. Tem preço. Custa tanto porque você teve custo de produção, custo de transporte, etc, etc. Tem a sua margem de lucro e no final marca um preço.
O seu produto tem um preço, mas o valor do seu produto não tem preço. O que o teu produto vale, a mensagem que ele transmite como valor, isso não tem preço. É por isso que eu recomendo, vendam o valor do produto, vendam o que o produto vale, venda aquilo que as, do, as soluções que o seu produto traz para o mercado. É mais importante do que o preço. Como o valor não tem preço, as pessoas se perceberem que o seu produto é de alto valor, aquilo que chamamos de valor percebido. Se o valor percebido do seu produto for muito alto, ninguém vai hesitar em pagar pelo preço que está a fazer para o seu produto. Entendem onde quero chegar? Se o valor do seu produto for bastante alto, ninguém vai hesitar em pagar pelo preço que vai aplicar. Por isso é mais importante vender o valor, vender a solução que o seu produto traz, vender a dor que o seu produto retira dos seus potenciais clientes, vender a retirada da frustração que o seu produto faz nos seus consumidores, nos seus clientes. É mais importante do que o preço do seu produto. Então, a sua embalagem tem que comunicar isso, tem que comunicar a mensagem, tem que comunicar o valor do seu produto, mais do que comunicar o preço. Porque qualquer um que tiver um alto valor percebido no seu produto vai comprar sem hesitar, sem pensar no seu preço. Infelizmente, muitos empreendedores correm para marcar o preço antes de comunicar o valor do seu próprio produto. E no mercado internacional, isto conta muito. Por quê? Porque produtos como o seu, que queres colocar no mercado internacional, com certeza existem muita gente está a oferecer. Mas o que é que traz seu de diferente? É isso que nós chamamos de valor. Muitos estão a levar mangas para lá, muitos estão a levar lixo, muitos estão a levar o mel. Mas o que é que tem o teu mel, a tua lixo e a tua manga de diferente? Qual é a diferença que isso traz no mercado para o qual vai exportar o seu produto? É isso que tem que ser comunicado. É isso que nós chamamos de valor. E a sua embalagem tem que responder a isso. Ok? Reconhecimento e diferenciação. Tem que ter um destaque da sua própria empresa no mercado global. Mais uma vez aqui, é se estiverem a exportar o seu produto como, vamos lá, como produto final. Não em bulk, porque aí não tem tua marca. Tu vai ter a marca de quem vai reempacotar o seu produto. Tem que também transmitir confiança e lealdade, né? Tem que ser uma marca consistente, bem posicionada, porque ela assim vai construir confiança, preferência e lealdade nos mercados estrangeiros. Desculpem, não sei. Ok? Adapte a identidade da sua marca para se alinhar com as expectativas e sensibilidades culturais locais, sem perder a essência da marca original. E é isso que eu estava a me referir um bocadinho antes. Vai fazer a tradução, mas não se esqueça de verificar as sensibilidades culturais locais. Não faça uma tradução direta de tudo que preparaste como material de publicidade, como material de marketing, fazer uma tradução literal de tudo e colocar num contexto de exportação. É preciso conhecer o seu mercado. É preciso conhecer muito bem o seu mercado, fazer uma pesquisa boa do seu mercado para ter um conhecimento suficiente que lhe vai permitir adaptar todo o seu material às sensibilidades e expectativas culturais do mercado para o qual pretende colocar o seu produto. Ok? E como está aqui bem dito, isso não tem que significar que vai perder completamente a essência da sua marca original. Ok? Desenvolver uma proposta de valor, já me estava a referir. Eu me referi ali antes, assim, de forma mas a proposta de valor tem que estar na sua embalagem. É por isso que estamos a falar de desenvolver. Não é uma frase que vai. Tem que ser uma frase estudada, uma frase analisada, uma frase que, que se sabe perfeitamente quais são as implicações dela, uma vez colocada nas embalagens. Tem que saber qual é a implicação disto.
positiva ou negativa, mas é preciso saber qual é a implicação da proposta de valor que eu desenvolvi e que coloquei na minha embalagem. Qual é a implicação que tem isso quando o meu cliente lê a minha proposta de valor? Ok? É por isso que dizemos, destaque os benefícios específicos que o seu produto traz. Diga como é que o seu produto resolve os problemas. Como é que o seu produto atende às necessidades do seu consumidor. Como é que o seu produto atende às frustrações. Como é que o seu produto atende às insatisfações dos seus consumidores. E por último, é importante proteger a sua marca. Proteja a sua marca. E o jeito de protegê-la é fazer o registro da sua marca nas entidades competentes. E, por acaso, em Moçambique é o IPE, né? Instituto de Propriedade Industrial, Intelectual e Industrial, o IP, ok? Tem que obter esta proteção da sua propriedade intelectual. Estamos juntos? Bom, é tudo que temos a apresentar nesta segunda parte, mas ainda temos tempo para conversa, tanto neste primeiro quanto, desculpa, neste segundo quanto no primeiro. Deixa-me ver se já alguém lançou alguma questão aqui. Existem fábricas de embalagens em Moçambique? Se sim, pode, por favor, partilhar os nomes e, se possível, a localização, pois temos dificuldade de encontrá-los para mel e chá. Hum. Esta pergunta está também um bocadinho relacionada ao que dissemos já antes sobre o diretório. Existe um diretório produzido pelo IPE. Eu depois posso fornecer, porque eu sei que eu tive esse diretor no formato eletrônico. Eu não sei se ainda está disponível, mas eu tenho um diretor. O diretor lá aparece tudo, aparece todas as fábricas que produzem embalagem, todo tipo de embalagem, caixas, plásticos, vidro, etc. Se bem que vidro já não temos, mas pelo menos temos umas que importam e fazem-se de fabricar. Então, e também a localização, tipo, qual é a província que ela está, o endereço. Terá tudo. Então, não se preocupe, nós vamos partilhar. Vamos partilhar. Iremos partilhar o diretório. Nós temos sim fábrica de embalagem. Hum, hum. Agora, pode ser que não fabrique a embalagem que esteja à procura, né? Porque também, como disse, eles não fabricam tudo, né? Nós ainda fazemos grandes importações de embalagens. Firmino, Cosete diz, partilhe para todos, por favor. Sim, sim. Eu vou encontrar este diretório e depois partilho. Alguém conhece a Replex? A Replex é uma fábrica de embalagem que tem cá em Maputo e eu sei que tem algumas embalagens provavelmente para o mel. Já tem que ter, acho. Eu compro lá algumas. Vamos lá, questões? Sotomano,
Voltando para a seção de onde como acessar o financiamento para exportação. Uau! O, Ajude-me, por favor. O colega está aí? Para não ter que ser. Tema de financiamento foi com outro colega e. Camila, o nosso colega está aí conosco? Peço um minuto, estamos a falar com o colega Emílio. Já. Temos empresas de certificação de produtos agrícolas orgânicos? Sim, temos. Temos, sim. Eu vou voltar um bocadinho à apresentação, só para. Penso que podemos dar continuidade. Podemos dar continuidade assim que o Emílio chegar, ele avança com a explicação. Pode ser? Sim, sim. Sim, sim. Claro. Silêncio. Eu quero só responder à pergunta dos participantes. Pergunta se nós temos empresas da área de embalagens. Sim, sim, nós temos. Temos sim. Se ainda se lembra desta apresentação, da primeira, esta tabela. Oi, Vamos David. aqui. Temos aqui a EcoCert, por exemplo, é da área de esta aqui. Esta pode ser procurada diretamente. Tem representantes cá em Moçambique e eles fazem a certificação. David? Para... Sim, sim. O Emílio já está. Alô, Emílio? Já temos aqui o colega Emílio, ele irá Sim. responder a questão colocada. Sim, Emílio, há aqui uma questão diretamente para si. E você, como especialista na área, eu não podia meter-me a responder perguntas que não me dizem respeito. Tem a pergunta do Sotomani, ele diz, voltando para a Sim, sessão de ontem, como boa acessar o tarde. financiamento para exportação? Desejar continuidade de uma boa sessão, né? Só vou responder aqui a pergunta da Sotomani, que diz, voltando para a sessão de ontem, como acessar o financiamento para exportação? É simples. Se for um financiamento Se for um financiamento bancário, é só preparar aquela informação que tivemos a elencar ontem, né? Ter uma empresa registrada, então partilhar os documentos, seja certidão comercial, alugar NUIT, os documentos dos sócios, se tiver algum contrato de exportação, obviamente partilhar. Se for, estiver a falar desse financiamento a título do modelo da Exporta-Moas, aí já é necessário entrar em contato com a Exporta-Moas para uma análise prévia da empresa, perceber exatamente que atividade faz, que tipo de exportação exerce, com base nisso ver como é que a Exporta-Moas pode apoiar com essa solução de financiamento. Emílio, é tudo, né? Alô, Emílio? Alô?
Sim, David, é tudo. Over to you. Obrigado pelo tempo. Ok, muito obrigado. Ah, mais alguma questão relacionada com financiamento, certificação, embalagem, rotulagem? Há alguma questão? E não pula que estão todos reunidos juntos. Água de Chuirinho. Gostaria de que repetisse esta informação. Qual é a informação a que se refere? Agro trading está a referir-se ao financiamento? Ah, ok. Ah, ok. Camila, parece que o dinheiro aqui é uma grande preocupação. Peço para chamar o Emílio. Camila, financiamento é uma preocupação. Chama o Emílio, por favor. Será que tem outras instituições que podem financiar para exportação? Ok, só repetindo aqui, né, não quero também roubar muito tempo do meu colega David. Eu dizia que para ter acesso a financiamento, se for a falar estamos a falar aqui de um financiamento via instituição financeira, nesse caso, que é banco. Os requisitos são aqueles que foram elencados ontem, que seria essencialmente documentos de QIC da empresa, nomeadamente certidão comercial, alvará, a NUIT da empresa. Se for um exportador, obviamente tem que apresentar uma licença como exportador, algum documento do estudo de cereais que pode que lhe acredita como alguém que exerce essa atividade, entre outros documentos necessários, né? Informação financeira, obviamente. Se estiver a falar da solução de financiamento de porta-mãos, esta solução terá que entrar em contato diretamente com as porta-mãos para que, obviamente, depois as porta-mãos façam um trabalho de QIC, da avaliação do cliente, o que é que faz, e ver se encaixa ou não para a solução que as porta-mãos estão aqui a propor e está já a implementar com outras entidades. Só dar uma nota aqui relativamente a outras questões ligadas a esse tema de acesso ao financiamento, né? As apresentações serão partilhadas para mais clareza dos que não puderam estar ontem ou por algum lapso perderam uma parte da formação. E mais do que isso, podem sempre entrar em contato diretamente com as porta-mãos, tem no LinkedIn, nas páginas, o contato das porta-mãos. Então, podem interagir diretamente comigo para eu esclarecer caso hajam mais dúvidas sobre eu não estar aqui a roubar o tempo e criar uma mistura de temas, né? Entendendo que hoje estamos a tratar de um outro tipo de tema. Muito obrigado, David. Over to you. Muito obrigado. Yeah, eu acho que é uma boa proposta, Paulino Jorge. Desculpa, Roge. Desculpa. O Paulino Roge propôs que se faça um webinar com um tema sobre oportunidades de financiamento com intervenções de próprios financiadores. Eu acho que é bem interessante. É assim, para além do que o Emílio acabou de referir agora, sim, existem entidades e bancos particularmente têm pacotes específicos virados para mesmo apoiar aos exportadores. Também pacotes que foram personalizados para atividades de exportação. E Exportamos tem, de alguma forma, relações com estas entidades. Agora, se forem bancos diferentes, eu não sei se há de ser possível juntá-los de uma mesma mesa e cada um ir ali colocando os seus pacotes de serviço em relação. Eu não sei se isso é possível. Né? Não sei. Colocar dois, três bancos
e cada um vai ali colocando. Não sei se é possível, mas os porta-malls relaciona-se muito bem com os bancos e, e, como disse, tem pacotes específicos para matérias de financiamento e eu acho que a ideia do Paulinho é muito boa, mas carece de execução, contacto, fazer contactos, etc., reunir as pessoas, propor o formato de webinar, mas eu penso que é possível. Não estou a prometer, não estou a responder já a coisas, só estou a dizer que eu penso que é possível, porque de facto nós temos entidades que lidam diretamente com essas matérias, pelo que podem ser exatas. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Estamos nos nossos últimos 30 minutos ou 25, sei lá. Ainda temos tempo, mas se não houver também não somos obrigados a ficar. Conseguimos ao longo da explanação abordar os temas que pretendíamos, então, eh, se não houver questões, há questões que provavelmente podem surgir depois que terminarmos, portanto, as portas estão abertas para colocar as questões, têm os contactos, aliás, já foi ali colocado. Se precisarem de mais algum esclarecimento, podem fazer chegar a vossa preocupação por estas vias que estão sendo aqui colocadas, não é? Eu penso que está. Tanto é que alguns já começaram a deixar a sala, sinal de que não há mesmo questões. E se não houver, eu me despeço. E obrigado pelo tempo, obrigado por terem participado, pelas questões que foram muito ricas, muito produtivas para o dia de ontem e de hoje. E, e muito obrigado. Do lado dos colegas, alguém queira fazer alguma intervenção antes de fecharmos? Eric, pretende? Yara, por favor. Acho que Yara ia intervir. Yara, por favor. Não, não vai. Yara só está a bater as palmas. Bom, do meu lado é tudo. Muito obrigado. Um, espero voltar a ver-vos em breve numa das nossas sessões. Não sei de quando. Eric, por favor. Ok. Eric está com a mão levantada. Seleman também. São as palmas também, são as palmas do Eric. Selemani, não sei se são as palmas que também vêm, ou uma mão levantada por ele. A Maria está a mandar-nos um coração do dia 14 de fevereiro. Muito obrigado, Maria. Luísa, é a mão levantada ou quer bater as palmas? Luísa Gamboa. Acho que quer bater as palmas e acabou levantando as mãos. Ok. Camila, obrigado a todos pela participação. Esperamos por todos amanhã. Ok. Pedimos. Chega de. Ok. O meu último muito obrigado e tchau.